Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é diferente, hoje o vídeo é hablando, hoje o vídeo é dando reflexões, tá? E falando um pouquinho mais sobre mim, né? Já tô aqui exposta para vocês, vocês já sabem, né? Quem viu o título aí já sabe. E é isso. Então vamos bora pro vídeo, deixa teu like, tá? E é isso aí. Então, pessoal, falando aqui, começando. Vou tirar o óculos porque esse reflexo tá me dando um... né? Vou ali me apresentar pra vocês, se vocês me conhecem, se vocês não me conhecem, não sei. Sei que tem um públicozinho novo aí, que não são conhecidos, né? Que estão vindo de fora, não estão vindo pela transmissão ali do WhatsApp, que são pessoas conhecidas, pessoas que eu tenho intimidade, né? Então, esse público que está vindo de fora, que bom, graças a Deus, Deus tá mandando público novo. O que eu tenho que falar, se você não me conhece, né? Meu nome é Tamires, eu tenho 28 anos, sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas e vou dizer hoje o porquê eu fui para a licenciatura e não para o bacharelado. E mostrar um pouquinho aqui de quem realmente é a Tamires, né? No meu quarto, se tu chegar no meu quarto, já vai ver quem sou eu, tá? Que eu já vou partir para esse ponto. Então, eu me formei na Unisul, isso foi no ano passado. Como falei, foram 6 anos de faculdade, de luta, porque eu fui bolsista da ProUni. Eu fiz o Enem, passei pelo ProUni, né, pela classificação, e fui direto para a licenciatura. Na minha turma tinha pessoas de bacharelado e turmas de licenciatura. E sempre que é uma das coisas que a gente pautou bastante nos últimos semestres, foi que eles sempre enfatizaram muito o curso de bacharelado. O que é a diferença do bacharel para a licenciatura? O bacharel, basicamente, tu faz a pesquisa em campo. Não somente em campo, né? Tu trabalha no escritório, tu monta artigos, tu pesquisa a beça e muito mais técnico, digamos assim, para vocês entenderem, né? Já a licenciatura, ela é para dar aula, tá? Quando eu entrei no curso, eu, né, sempre fui muito inspirada e julguem, não, eu não quero nem saber, essa é a minha história, tá? E eu acho o cara ainda o máximo. Ponto. Tá? Falei, tô leve, falei. Não acredito nas coisas que falaram sobre ele, e é isso. O que foi sempre minha inspiração foi o Richard Rasmussen e outro biólogo que é um pouquinho mais antes que o Richard Rasmussen foi o Sérgio Rangel, né? Que ele trabalha bastante com os jabutis, né? Então, por quê? São pessoas que... A maioria das pessoas que entraram para essa carreira das ciências, ou do biólogo, da licenciatura, foram inspirados por eles. Porque, basicamente, eles davam educação ambiental na TV. Tá? Ponto. É uma das coisas que talvez sim eu iria para o caminho da educação ambiental. Que é o que eu me identifico. Que foi com o TCC, foi abordado as ordens escolares como estratégia para a educação ambiental. Foi o tema do meu TCC. Tá? Aprovado com nota máxima. Palmas! Palmas aí, tá? Contando um pouquinho por que tu foi pra licenciatura e não pro bacharelado. Não me identifiquei, tá? Quando eu entrei na faculdade eu tava com essa cabeça, porque eu já vi algumas coisas assim, tipo, como eu falei, né? Era muito enfatizado o pessoal do bacharelado, pessoal de pesquisa, pessoal que atua em campo. Então tinha vários professores que trabalhavam, por exemplo, com resgate de cachorro do mato, Cerdócio tous, que é o nome científico. E tinha professor que trabalhava com a onça, que também é o Rodrigo Ávila, e tem outro Rodrigo, que eu esqueci lá o sobrenome dele, olha só. Mas são 2 caras, tá? Bom trabalho. Então, faz um bom trabalho, assim. Gente, eu tô com sono, tá, ainda, mas... faz um bom trabalho. E sempre foi, então, enfatizado isso. Então, na minha cabeça, era tipo, e foi sempre pautado pra gente, mesmo a gente estando cursando licenciatura, a gente poderia, assim, atuar em bacharelado. Porque meu curso tanto foi pra licenciatura, tanto foi bacharelado, porque ele abrange várias áreas, muitas áreas da ciência, né?
desde a área da saúde, cara, muitas áreas, tá? Quando eu fui fazer quem é mais próximo de mim sabe. Quando eu fui fazer um estágio não obrigatório, ele enfatizava, ele tinha poucos pontos, não muitos, né? Hoje talvez tenha mais. Era mais enfatizado realmente, eu vivia ali na prática, né? O que era realmente ser um biólogo. Então, tipo, eu não me identifiquei com bacharelado no ramo de pesquisa, tá? Sempre fui muito difícil de leitura, sempre não quis ficar muito em cima do computador, digitando, que não sei o quê. E aí eu comecei, por mais que foi ali um estágio tóxico, como eu falei no Instagram, se tu não me acompanha no Instagram, vê que postei lá um Reels ali com umas fotinhos da minha formatura e um texto ali, né? Um texto motivador, né? Então foi um emprego tóxico, por quê? Porque a supervisora, vou dar um bizu aqui bem resumido, a supervisora chegou pra mim e falava que eu não era capaz, porque, querendo ou não, eu tenho um pouco de déficit, provavelmente eu tenho, tá? Eu tenho muita dificuldade de entender algo. A pessoa tem que repetir várias vezes pra mim. Mas isso nunca foi um limite, sabe? Um impedimento de eu conseguir alcançar minhas coisas. E naquela época eu não entendia, mas hoje eu consigo ver que... Não fui diagnosticada nem nada, tá, gente? Mas eu consigo ver com isso com clareza que eu tenho, porque eu tenho que ficar muito tempo em cima dos livros, eu tenho que ficar muito tempo, tipo, em matemática era uma dificuldade. Em física era uma dificuldade. Ficar muito em cima. Tipo, eu estudando... Agora eu tô estudando pro concurso público, né? Pra CT. E aí, tipo, eu tenho que estudar não só os documentos educacionais, mas também a parte toda das matérias que eu vou dar para meus alunos, né? Então, eu já tô deixando meio que o material pronto. E aí, eu fui estudar genética. E aí, era uma das dificuldades que eu tive na faculdade. E também tive dificuldades no ensino médio, né? Na faculdade, porque, tipo, no ensino médio fundamental, é raso. Cara, na faculdade, assim, ó, pá, uma coisa totalmente... E aí... Isso nunca foi impedimento pra mim. O que eu basicamente fazia, persistia, nessa trend que tá tendo aí com a música do, se não me engano, do Black Eyed Peas, né? E de novo, tente de novo, tente de novo, tente de novo. E foi assim sempre que eu consegui. E foi assim que eu fui aprovada no TCC, e foi assim que eu passei todos os semestres, e cada semestre, como eu falava com meus colegas, era uma montanha, igual a música The King da Miley. Era uma montanha que eu subia, era uma montanha que eu superava, sabe, uma trilha que eu superava, e a gente amadurecia mais. Ao longo da academia Caris da Universidade, ao longo da academia toda, do meu projeto, ali, da minha caminhada da faculdade, do que eu entrei como caloura, até quando eu virei veterana, eu amadureci muito. E quem me conhece, vê eu falando agora, consegue perceber. Então, é isso. Não foi por causa das minhas dificuldades de aprendizagem, que basicamente eu acho que quase todo mundo tem, né? Não me impediu, entendeu? E aí foi nesse estágio aí que eu acabei descobrindo que, na verdade, minha área é da licenciatura. Minha área não é do bacharel, tá? Ah, mas como tu sabe? Tu já deu aula? Oficialmente não, né? Fiz sim os estágios obrigatórios da faculdade, que era eu me apresentar numa escola, pedir a permissão da diretora e da professora de ciências para ela me orientar para ser a minha supervisora no estágio. E quando eu participei na Copeimb e no Ansgoberto. Essas duas escolas que eu fiz meus estágios obrigatórios, curti, gostei. E também uma coisa que não tem muito a ver, assim, que é um pouco afora, mas eu cuidava das crianças na igreja, uma igreja que eu ia, e eu tinha essa habilidade de meio que pedagoga, tá? Então, eu consegui enxergar que, realmente eu tenho o dom da pedagogia. Eu não tenho o dom de ir na campo. O que me brilhava o olho é aqui assim. O que me brilhava o olho era eu ir a campo, eu estar com os animais, como foi meu primeira saída de campo com o Rodrigo Ávila, professor de taxonomia. No primeiro semestre foi ir a campo em Jaguaruna e ver o Cerdócio Toast, e ver os cachorros matos. Vou colocar a fotinho do Cerdócio Toast. A gente tem Cerdócio Toast aqui no sul? Temos. Temos pumas? Temos. Então eu vou colocar aqui, tá, a foto dele. E aquilo me brilhava o olho. Só que assim, é que nem o meme que eu vi. Não é só tu ir a campo, entendeu? É depois chegar, colocar todos os dados no Word, fazer uma pesquisa de um artigo científico e ficar buscando... Ai, porque
fulano falou isso, então aí eu tenho que argumentar com a citação dele e montar toda a estrutura de um artigo e publicar e não sei o quê. Entendeu? Não vai. E aí, por isso, porque eu não me identifiquei, tá? Mas como eu falei, eu sim trabalharia com educação ambiental, que é basicamente você ser uma pedagoga, por exemplo, um ecoturismo, por exemplo, eu tô ali, um guia, né, guiado, falando, aqui, tal, espécie tal, dominante tal, tá em risco de extinção e tal. Conseguiria, entendeu? Agora, montar um artigo, captar dados científicos e ficar martelando a cabeça por coisas e tal. E outra, tu tem medo? Não sei o que, eu tenho respeito. Tem o pessoal do biólogo que faz resgate, só que tem que ter um curso à parte, que a faculdade não dá. Eu tenho respeito. Admiro aranha, admiro cobra, tanto que no primeiro semestre já tava com a cobra no pescoço, minha mãe surtou, era uma cobra de laboratório, era a Corinha, nossa pet ali do curso da Bio. Em 2019, 2020, que a Unisul era o top dos top, Unisul. Aí depois... depois caiu bem a... Enfim, qualidade. Isso, sabe? Então, reflexão. Não deixe ninguém colocar limites em você. Tô cursando direito, tô cursando medicina, tô achando difícil, tem matéria que não vai. E, cara, eu já rodei, acho que... Quantas matérias que eu rodei na faculdade? Isso que eu tinha bolsa, hein? Não podia rodar mais que 4. Eu rodava, tipo, 3, aí uma rodava. Pessoal, tive que parar aqui, porque deu memória cheia. E eu tô com umas ideias aqui, né, de falar, de mostrar algumas coisas que eu tenho. Ali, é isso. Então, continuando ali, voltando ao raciocínio, que agora que eu lembrei. Eu respeito os animais, tá? Então, tipo, eu não vou entrar em campo e ficar tocando no animal. E ficar irritando o animal. Eu não vou fazer isso, tá? Então, como eu falei, eu não me identifiquei com o bacharelado, essa parte ali do bacharel, porque há muita burocracia, tá? Não é só você ir a campo, fotografar, coletar dados, vai ter que chegar no escritório, escrever, e não só escrever, tem que pautar todo o embasamento científico, tem que passar por questões éticas, laborocráticas, papapá. Não dá, tá? Não dá. Não dá, não é pra mim. E como falei, volto e retorno, me identifiquei com a licenciatura, porque eu percebi que eu tenho esse dom de ensinar, tá? Eu tenho facilidade ao ensinar. Então pedagogiar. Tô inventando aqui um verbo. Pedagogiar. Entendeu? Eu tenho a essência de pedagoga. Talvez futuramente faça pedagogia, talvez futuramente faça artes, não sei, tá? Deus que sabe. Mas a área da ciência sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, tá? Desde pequeno, no ensino fundamental, iniciais ali. Tanto que tem muitos professores que marcaram muito minha vida. Um dos professores do sexto, sétimo ano, professor Luiz Antônio, tá? Professor Luiz Antônio, professor de... Foi Luiz Antônio o nome dele? Eu acho que é Luiz Antônio. Deu aula no Henrique Lage. Onde eu fiz estágio também é obrigatório, o Henrique Lage. Fiz o PIBID também, lá no Henrique Lage, né? O PIBID era o quê? Eu acho que existe ainda o PIBID, né? Basicamente é um projeto que os alunos licenciados, né, discentes de ciências, de pedagogia, enfim, vão lá, trabalham junto com o professor para montar um projeto, para envolver os alunos, a escola, enfim, a comunidade, e isso. Tá? Então a gente ganhava era um saláriozinho, não era R$400 por mês, mas já me ajudava, tá? O estágiozinho ali, me ajudava, os R$400, além de ganhar experiência. Claro que naquela época eu era muito mais retida, tímida, que nem no estágio não obrigatório, eu era muito tímida e ainda tava passando uma deprê, tá? E eu só... Entendeu? Então é isso. E aí eu me identifiquei com a área da licenciatura. Tenho esse dom de ensinar, como eu falei, né? Acabando descobrindo ali numa coisa onde
tava atuando ali com as crianças, né, ensinava, né, falava das escrituras, né, de um modo que elas iriam entender, né, tem isso também, tá? E também eu já ensinei uma menina a escrever e a ler, que é neta da minha amiga, a Sara. Vocês já viram ela aqui nos vídeos aí, né? Então a Sara, eu ensinei a Sara a ler e escrever. Continuando. Outra coisa que eu tô quebrando paradigmas é que eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui que vocês estão vendo, tá? Isso aqui. Eu gosto de ciências e gosto de moda e beleza. Não há problema nenhum. Eu já falei isso aqui. Não há problema nenhum. É porque o pessoal, ele criou essa imagem de tipo que a cientista tem que andar desarrumada, que a cientista não pode ter autocuidado com ela mesma, ela tem que usar aquela bota toda suja mesmo, por exemplo, a bióloga, ela tem que usar aquela bota marrom toda cheia mesmo de barro, ela tem que estar com o cabelo, entendeu? Sem lavar. Ela é bióloga, ela é boa, entendeu? Ela passa essa imagem, desde ó, nos filmes até retratou assim, né? Então foi criada uma imagem assim. E na verdade essa não sou eu. Essa, quem sou eu? A menina que gosta de autocuidado, a menina que gosta de estudar, a menina que gosta de ciências. Isso. Então, eu não vou, tipo, que criar o personagem, tipo, eu sou aquela menina que não ligo pra minha autoestima, que eu não ligo pra autocuidado, que eu fico. Não, essa não sou eu. Vocês sabem que eu sou eu. Tanto que eu já faço aqui até uma propaganda. Eu faço consultoria de moda e estilo. Então, se você quiser, entra lá no meu Instagram, @Tatá Magalhães, vou deixar aqui. Chama no direct. Vamos fazer uma consultoria de estilo, tá? A gente passa o precinho ali pra vocês. E é isso. Se você quer se sentir mais confortável com a sua vestimenta, porque a vestimenta diz muito, tá? Muito. Agora, eu tô com uma camiseta aqui de Jurassic Park. O cabelo tá clássico, né? Só joguei pra cima. Olha que aparenta aqui. Uma menina super despojada, descolada. Mas se eu vestir um salto aqui, um escarpão aqui, é outra imagem que vocês vão ter de mim. Entendeu? Então tá. Já fiz o meu merchan. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui e falar algumas matérias ali que tocaram meu coração. Durante a graduação eu tive várias matérias, como não vou mencionar todas aqui, mas uma das que eu gostei foi invertebrados, botânica 1 e 2, que é fanerógramas e criptógamas e vertebrados. E tinha uma matéria só de educação mental também, que foi onde que me chamou mais a atenção, tá? Pra essa área. E eu comecei, então, meio que fazer uma coleção de itens, porque o biólogo tem isso. Se você conhece a história de Darwin, você sabe que ele coletava, né, as coisinhas. E o biólogo tem um pouco disso, né? Então, o biólogo, a cientista, enfim. Vou ver pra vocês de lugar aqui pra vocês verem realmente o que eu tô falando, tá? Eu sou ciência em cima. Eu sou beleza. Se você entrar no meu quarto, você vai ver eu, tá? Você vai me ver. O quarto de uma pessoa ou a biblioteca de uma pessoa diz muito sobre ela. E essa frase foi, sim, da série Pousando no Amor. Eu só nem assisti dorama, tá? Só assisti no começo ali e depois desisti. Eu lembrei da frase, tá? Então, eu tenho algumas coleções que eu tentei montar. Uma pequenininha coleção e eu vou te mostrar pra vocês porque eu achei interessante, né? Esse tipo de vídeo já tava na minha agendinha faz tempo. Eu monto uma agendinha só com as ideias de vídeo que eu tenho. Que eu tenho na cabeça, né? Essa aqui, vocês sabem o que é isso aqui? Não é um fóssil. Infelizmente, não é um fóssil. Tá? Eu coletei numa saída de campo de geologia. Tinha uma matéria de geologia? Paleontologia. Tive uma matéria de paleontologia. Ah, cara. Ó, antes de eu fazer a faculdade, eu já gostava de dinossauro, tá? Voltando aqui. Então, isso aqui, ó, é uma pedra. Tá? Parece uma madeira? Parece. Mas é uma pedra metamórfica. Eu tinha até anotado a data. Tá marcada ali, mas eu não consigo mais enxergar. 24
Foi em 2017 isso aqui. Foi a saída de campo que eu fiz de paleontologia. A saída de campo que a gente fez foi basicamente nas dunas ali da ribanceira, tá? E aí essa pedra tava lá e a professora falou, ó, isso aqui, gente, isso aqui é uma pedra metamórfica, que é basicamente uma rocha feita a partir de outras rochas, tá? E também esse aqui é granito, na verdade. Tá? Então, sim, eu coleciono um pouco de pedras. E é isso. Chegando ali, mais próximo. Vocês conseguem ver aqui? Cara, tem de tudo aqui. E pra quem não sabe, eu sou sim cristã, tá? Não nego, sou cristã. E também é uma coisa que eu não gosto de intolerantes religiosos. Que é uma coisa que eu já passei também no estágio, naquele mesmo estágio, né? Tolerância religiosa. Enfim, aqui eu tenho algodão. Olha como que é feito o algodão. É real, tá? Isso aqui. Tem um negocinho aqui colorido. Eu vou enfiando as coisas assim. Isso aqui é um algodão. Foi na saída de campo que eu plantei? Não, não foi. Isso aqui foi perto de um hotel ali na beira-mar. Agora vamos... Peraí. Agora vamos pra finaleira, né? Então, é isso. Os conselhos que eu queria deixar. Queria demonstrar pra vocês realmente quem é a Tamires, tá? Mostrei ali meu painel também de fotos. Vocês já conseguem, quem é de fora já consegue me ver, então, como é que eu realmente me visto, né? Então, dependendo da ocasião aí, que imagem que você quer passar, certo? Como falei ali, eu faço consultoria de imagem de estilo. E outras coisas que eu falei também, nunca deixe ninguém falar que você não é capaz, tá? Uma das professoras que eu já abordei também várias vezes foi a professora Thelma por primeira série do ensino fundamental, tá? Eu rodei na primeira série do ensino fundamental não por questões que eu não conseguia passar, por nota baixa nem nada. Simplesmente a professora anterior, a professora Thelma, disse que eu não estava pronta. Eu já sabia ler, eu já sabia escrever. Ela disse, não está pronta. E aí ela resolveu me rodar. Depois a professora Thelma chegou e falou que foi diretamente, me marcou muito minha vida, sabe? E eu, até hoje eu tenho vontade até de falar pra ela, mandar algumas fotos da formatura pra ela, em homenagem a ela, porque eu cheguei aqui por causa dela. Não só por causa dela, mas de todos os professores que passaram pela minha caminhada. E eu reconheço o valor do professor. Então, eu queria deixar aqui minha singela homenagem à professora Thelma, entre os demais professores, né, que estiveram na minha caminhada, né, e estão, de certa forma, ainda na minha caminhada. Então, a professora Thelma disse pra mim que eu era capaz. Bom, no exato momento que ela falou pra mim, você é capaz, eu nunca mais desisti. Eu sempre fui persistindo, persistindo, persistindo. Foi onde que eu cheguei, como vocês estão vendo as fotos ali atrás, foi onde que eu cheguei, tá? Essa persistência, desde o ensino fundamental, médio, superior. Tô aqui hoje, tá? Lutando pela minha vaga da CT. Então, estudando muito, foi através de esforço. Então, e você que tá aí cursando, graduando, caloura, persiste. Ah, tá difícil? Cada semestre vai ser um desafio maior, mas persiste. Vai ter quando chegar lá no finalzinho do semestre, tu fala, nossa, eu consegui fazer aquilo. Tu conseguiu, tu ultrapassou a barreira. E outra coisa, se você tá confusa, acabou de sair do terceirão, tá confusa em o que fazer, cara, não se desespera, todo mundo passou por isso, tá? Vai pesquisando, vai vendo o que você mais se identifica, porque a pior coisa é trabalhar num local ou em algo que você não se conecta, não tem conexão, tu não acha
uma representante daquilo, sabe? Não é pra você. Eu já trabalhei, por exemplo, em locais que, como eu falei, quem é mais próximo sabe, que eu não me identificava e resolvi sair. O que eu aprendi nesse local? Aprendi com esse local de trabalho que eu não me identificava. Eu aprendi isso, que não é legal você trabalhar num local onde você não se identifica, não vai ser produtivo, tá? Mas aprendi também, por mais que eu não me identificava com o local, foi um local onde tinha líderes que realmente incentivavam você, que realmente diziam: você é capaz, você pode, estou aqui, pergunte quantas vezes você quiser. Isso é líder, isso é liderança, isso é tomar a frente, isso é supervisão, tá? Não é aquele tipo de supervisão que eu abordei lá no meu Instagram, nem no início do vídeo. Então, e como professora, né, também eu vou ser, querendo ou não, tô à linha de frente dos alunos, eu não vou esmiuçar sobre os sonhos deles, né, nem a visão de mundo que eles têm em relação ao futuro deles, certo? Então, assim, foi isso que eu aprendi e também aprendi a me adaptar, né? E é uma coisa que eu sempre ouvia durante o meu curso inteiro: o ser humano é adaptável em qualquer lugar. E ali eu consegui me adaptar com atendimento, né? Eu trabalhei com atendimento ao público. Quem já trabalhou sabe que não é fácil. Estar ali na frente e as pessoas, no local onde as pessoas realmente já chegam muito estressadas, vão para resolver problemas, então era muito complicado, mas eu aprendi a sair de lá muito mais forte, tá? Foi uma das coisas que o Mano, né, um dos meus chefes falou: tu entrou de um jeito e saiu de outro. Eu saí muito mais forte e tenho, tipo, muito orgulho da minha caminhada ali nessa empresa devido a isso. Eu saí muito mais forte, muito mais madura, tá? E ainda fui abençoada por supervisores que realmente davam impulso em você, não travava você.